Olá, eu sou o professor Elisandro Max Borba, da UERGS, e nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão de funções exponenciais e crescimento exponencial. Então, eu vou começar com um exemplo mais simples de bactérias, tá? Então, bactérias, se a gente faz uma colônia delas numa placa de Petri e, e dá alimento suficiente para elas se reproduzirem à vontade, então elas se reproduzem muito rápido, né? Tem espécies de bactérias que se reproduzem em questão de minutos, 10 minutos, tá? Então, o exemplo que a gente vai usar aqui é que a gente vai começar com uma bactéria e vai assumir que a população duplica a cada hora. Então, o que vai acontecer? Bom, a gente tem aqui no início a gente tem uma bactéria, uma hora depois a gente vai duplicar isso, vai ter duas, depois essas duas vão se duplicar para quatro, essas quatro depois de 3 horas vão passar para oito e assim por diante, sempre duplicando a cada uma hora. Até que no fim de 10 horas a gente já tem aqui mais de 1.000 bactérias na nossa colônia, né? Então isso aqui já dá uma ideia de uma coisa que é diferente, por exemplo, do crescimento linear ou proporcional, ou daquele que usa a regra de 3, né? Que no dobro do tempo a gente não vai ter o dobro da população, a gente vai ter muito mais do que isso. Então, se vai duplicando a cada período, né? Bom, a gente vai ter o dobro exatamente uma hora depois. Então, por exemplo, se em 5 horas eu tenho 32, em 10 horas eu não vou ter 64, eu vou ter muito mais do que isso. Né? 64 eu vou ter aqui nas 6 horas, né? Vai ser um período muito, muito menor. Então, é um crescimento que ele é realmente um crescimento muito rápido, mais rápido do que a nossa intuição costuma estar acostumada. Então, às vezes a gente tem que dar uma parada e pensar e até fazer uma continha para ver mais ou menos como é que esse crescimento vai se desenvolver. Então, vamos dar uma incrementada aqui na nossa situação e vamos dizer que. Então, e qual é que é a, a expressão aqui? Então, vocês veem, em cada momento aqui, o, o número de bactérias é exatamente 2 elevado ao tempo. Então, 2 ao cubo vai dar 8, 2 na 4 vai dar 16, 2 na 5 vai dar 32 e assim por diante. Então, a expressão que a gente pode escrever para a função aqui é 2 elevado ao tempo. Tá? Então, isso é que é um exemplo de uma função exponencial. Né? Então, funções exponenciais são aquelas em que a variável independente aparece no expoente. Vocês veem que aqui eu estou usando a variável independente, como eu já comentei antes, o t, né, de tempo, em vez do x, que é o mais comum. Tá? Mas isso é só a questão de como a gente chama, né? Qual o nome que a gente dá para as variáveis em função do contexto. A gente não precisa trabalhar só com x e y. Tá? Na prática, raramente se faz isso. Né? Se usa nomes que são adequados ao contexto. Então vamos incrementar um pouquinho a situação e dizer que em vez de uma bactéria, a gente tem uma quantidade inicial qualquer. Vamos chamar de P0. Tá? Então o que vai acontecer? No início eu tenho P0, depois de uma hora eu vou ter duas vezes P0, né? Então, desculpe que ficou torto aqui. Opa, sim, tá. Depois eu vou ter 4 P0 e assim por diante, né? Só vou agora copiar aqui. Depois eu vou ter 8 P0, depois de 4 horas eu vou ter 16 P0. Então, só o que mudou daqui em relação à situação anterior, que eu comecei só com uma bactéria, é que agora sempre a cada passo, aqui é 1, né, que está multiplicando, sempre a cada passo o número que eu tinha naquela tabela de antes está sendo multiplicado pela população inicial, P0. Então, a expressão aqui fica P0 vezes 2 elevado na t. Então, só o que mudou na expressão de eu incrementar a situação para permitir que seja qualquer população inicial em vez de 1, é que eu multiplico a expressão de antes pela própria população inicial. Vamos incrementar um pouquinho mais a situação e vamos dizer assim que em vez de duplicar, agora eu queira que a população cresça a uma certa taxa pré-definida, né? Por exemplo, ela aumenta 10% a cada hora, né? Isso é uma coisa que está sendo bem comum
na pandemia, né? O número de infecções cresce 40% num dia, cresce 10% num dia, né? Em cada lugar, em cada momento da pandemia, isso é uma taxa diferente, né? Mas a gente consegue ver assim, quanto por cento cresce num dia. Então, o que é aumentar 10%? Uma maneira fácil que vocês podem até fazer na calculadora é aumentar 10% é multiplicar por 1,10. Aumentar 5% é multiplicar por 1,05. Em geral, quando eu quero aumentar por um certo número por cento, eu posso pegar assim, se essa taxa estiver entre 0 e 100%, eu posso pegar a parte inteira dela e pegar o... Isso vão ser exatamente os dois primeiros dígitos que vem depois do 1 nessa conta. E o resto vem depois. Tá? Então, 25% eu multiplicaria por 1,25. 2,5% eu multiplicaria por 1,02, né? Porque 2 é a parte inteira, então eu pego a parte inteira e coloco naqueles dois dígitos que vem logo depois da vírgula. E o 5 vem depois, né? Então seria multiplicar por 1,025. Tá? E, em geral, se eu for aumentar n%, eu vou multiplicar por 1 mais, né? Eu pego esse n dividido por 100 para ficar naquelas duas casas, né? Essa taxa de multiplicação é tipicamente, né, convencionalmente chamada de I. Tá? Por que I? É porque bom, esse tipo de crescimento exponencial não serve só para bactérias, tá? Ele serve para qualquer coisa que cresce a uma taxa percentual fixa. Pode ser, por exemplo, dinheiro. Uma poupança, um investimento é exatamente a mesma coisa, segue exatamente o mesmo padrão. Tá? E I vem do inglês de interest, que é juros, tá? Mas o pessoal usa bastante essa letra para designar taxas de crescimento em geral. Então, como é que eu podia agora fazer a fórmula geral para isso aqui? Então, a ideia é basicamente a mesma. Ó. Eu começo com uma população P0, e agora, a cada etapa, em vez de multiplicar por 2, em vez de duplicar, eu vou multiplicar por essa taxa aqui que vai ser 1 mais I. Então, vai ser só uma taxa que não vai ser 2, mas vai ser uma taxa diferente conforme a porcentagem que estiver crescendo. Né? E isso tantas vezes quantos forem o número de períodos para o qual eu quero calcular. Então, por isso que é elevado na t, né? Se eu quero ver em 5 dias, eu vou começar com a população inicial e vou multiplicar por 1 mais i 5 vezes, né? Então, por isso que ele vai no expoente, né? É quantas vezes eu estou multiplicando o 1 mais i por ele mesmo, ok? Então, eu vou revisitar agora uma situação que eu já tinha apresentado no vídeo introdutório, que era do crescimento da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos no mês de março. O que aconteceu lá? Lá aconteceu que no início do mês a gente tinha 100 casos e eles estavam duplicando a cada 3 dias. Então vamos ver mais ou menos como isso se processaria. Tá? Eu vou colocar aqui um Excel aqui. Então eu vou colocar aqui o número de dias e o número de casos. Tá? E aqui eles estão indo de 3 em 3 porque está duplicando a cada 3 dias. Então, no dia 1º, tinha aproximadamente 100 casos. No dia 4, tinha o dobro, 200. No dia 7, tinha, eu vou botar uma formulazinha só para me agilizar o processo, tá? Tinha 400. E assim vai. E daí a gente vai pensar numa expectativa assim, ó, em uma semana foram 400. Ah, então no fim do mês eu vou ter, não sei, 1.600, menos de 2.000 casos, né? Mas o que vai acontecer realmente? O que vai acontecer é que no fim do mês a gente vai ter mais de 100 mil casos. E foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, e até num ritmo um pouco mais rápido do que esse aqui. Tá? Então, agora eu quero dar uma olhada no gráfico, tá, da função exponencial. Vou mostrar para vocês como é que fica o gráfico. Tá? Então eu vou sair aqui do Excel um pouquinho e vou dar uma olhada lá no GeoGebra de novo. Tá? Eu só vou limpar aqui e vamos mostrar ali o GeoGebra. Então, assim, ó, como é que a função se comporta conforme eu mudo a minha base, né? Eu vou chamar a base aqui, que eu vou começar como 2, tá? E vou fazer essa base elevado na x.
Então a gente tem essa função aqui que ela cresce muito rapidamente. Tanto que, né, logo aqui nem aparece mais no gráfico, tá? Então isso até me lembra de falar uma coisa que às vezes no nosso gráfico é conveniente a gente ajustar a escala dos eixos. Então não precisa ser sempre essa coisa que uma unidade no x tem que corresponder a uma unidade no y, tá? Até esse gráfico aqui, né? Quando o x chegasse em 10, o y chegaria em 1024, então não haveria folha de caderno aqui para poder desenhar esse gráfico aqui, né? Ficaria uma coisa totalmente nada prática, né? Então é ajustar a escala no gráfico. No GeoGebra a gente segura o botão Shift e arrasta o gráfico aqui e ele vai ajustando a escala, tá? Então a gente pode dizer que em vez de uma unidade corresponder a uma no eixo y, uma no x corresponde a 10, ou 100, ou 1000, o quanto for conveniente para a gente poder acomodar os nossos dados. Tá? Então aqui, como está indo até o 6, até que apareceu agora todo o gráfico ali, né? Não ficou uma parte oculta lá em cima. Tá? Então esse é um recadinho importante. Tá? Em gráficos a gente tem às vezes que mexer nas escalas. Tá? Não precisa ser necessariamente a mesma escala no x e no y. Ok? E indo mais longe ainda, a gente pode fazer ainda uma outra coisa que vai ser bem importante para a gente interpretar os gráficos que estão por aí na internet. Tá? Então eu vou voltar aqui para o Excel e vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Então eu vou fazer já direto aqui o gráfico que nem eu fiz antes, né? O gráfico de dispersão, mas eu vou fazer com uma linha já suave para já ficar uma cara de gráfico que nem no GeoGebra. Então aqui é essas curvas de crescimento exponencial que a gente está vendo. E uma coisa que se pode fazer é o seguinte, é, é um truquezinho que é o seguinte, ó, é uma coisa que se chama de escala logarítmica. Então, isso aqui é só formatar o eixo e marcar essa caixinha de escala logarítmica aqui no Excel. No caso eu vou usar a base 10, mas poderia ser qualquer base. Então o que acontece aqui? A ideia é que, em vez de usar os próprios valores aqui no eixo y, eu vou pegar o logaritmo deles. Então, em vez de ir para essas quantias, eu vou deixar aqui uma distância fixa. Então, bom, eu não vou fazer uma revisão completa de logaritmos, né? Mas o logaritmo, basicamente, o que ele dá é a potência de 10, né? Se for logaritmo decimal, ele vai dar a potência de 10 do número. Então, por exemplo, 100 é 10 na 2, 1000 é 10 na 3, 10.000 é 10 na 4 e assim por diante, né? Então, se for pegar as potências, ou seja, os logaritmos, 2, 3, 4, 5, 6, isso está numa sequência aqui linear, né? Então, entre os logaritmos eu estou dando um espaçamento assim. E quando eu faço esse truque de utilizar a escala logarítmica, o que acontece é que aquela função exponencial fica com uma cara linear agora. Uma função, se ela for perfeitamente uma função exponencial, ela fica como uma reta no gráfico se o eixo y estiver em escala logarítmica. Então esse é um truquezinho bem útil porque nos deixa ver todas as fases, não fica aquela linha achatada no começo e depois cresce muito rápido. Ela fica um crescimento que a gente consegue comparar mesmo quando os valores têm grandezas bem diferentes, né? Então isso vai ser uma coisa que a gente no próximo vídeo mais para frente a gente vai usar para analisar alguns gráficos que estão em alguns sites de estatística na internet. Ok, obrigado.